Bom dia, boa tarde, boa noite, está começando mais um vídeo aqui no meu canal. Eu sou o Thiago Van Hala, muito prazer, e hoje é um vídeo muito especial que começa uma série nova aqui no canal, onde eu vou contar histórias, trajetórias, cronologias, de fato um estudo sobre personagens, sobre alguma coisa no mundo do cinema, e eu não podia começar com outro senão o Batman, que é o meu personagem favorito da cultura pop, e a gente vai conversar um pouco sobre cada um dos seus filmes já lançados. A primeira aparição do Batman nos cinemas acontece em 1966, mas que é um filme que na verdade é um especial da série de televisão do Batman, que era uma série família naquela época, seriados de TV, era uma coisa bem light, e aí o filme ele é na mesma pegada. É importante que você que nunca assistiu e quer começar a maratonar os filmes do Batman, saiba disso na hora de fazer a sua avaliação, porque assim, é uma comédia escrachadona mesmo. E esse filme, de fato, ele vai ser um especial da série de TV, porque ele vai reunir os 4 principais vilões do Batman: o Coringa, a Mulher-Gato, o Pinguim e o Charada. Outra coisa legal aqui são alguns elementos que a gente já vê nesse filme e que vão estar junto com o Batman pelo resto da sua trajetória cinematográfica. Como, por exemplo, os Bate-acessórios, né? Aqui a gente tem o repelente de tubarão, que é referenciado até hoje em outras obras da DC. Até a coisa da Mulher-Gato ser ali uma personagem de 2 lados, de estar numa nuance entre o certo e o errado. E temos também um pouco de Batman detetive nesse filme aqui, uma coisa que voltou definitivamente em 2022. A gente vai pular mais de 20 anos no tempo para chegar em 1989, quando o Tim Burton assume o papel de líder no projeto do Batman, como produtor, como diretor, para fazer o filme Batman. O Batman escolhido aqui foi o Michael Keaton, mas quem brilha mesmo em quesito de atuação é o Jack Nicholson como Coringa. É o primeiro Coringa lendário do cinema, né? Um papel tão carregado aí de grandes atores depois. E começa aqui com o Jack Nicholson, que já era um ator muito experiente, muito renomado e que dá um charme pro papel brilhante, assim. Mas pra mim o principal destaque desse filme de 89 fica realmente com o Tim Burton, que é um cara que tem muita influência lá do expressionismo alemão. Ele gosta dessa coisa meio surreal, de misturar coisas da nossa realidade com coisas da ficção. Então colocar esse cara pra fazer uma Gotham City era a ideia perfeita e ficou perfeito. Eu gosto muito do resultado, assim. Essa Gotham que ele construiu pra mim é a Gotham mais característica, mais única do cinema. Mas assim, eu acho que esse filme, em certos momentos, ele é muito denso, ele é muito cansativo, mas parece que não foi um problema pro público na época, porque esse filme foi muito bem de bilheteria, tanto que a gente teve uma sequência. A sequência, então, é Batman, O Retorno, de 1992, e aí eu acho que o Tim Burton ele perde um pouquinho a mão nisso, porque o vilão desse filme vai ser o Pinguim, e o Pinguim aqui é literalmente um cara que vive dentro do esgoto com pinguins. Então eu acho que ficou surrealista demais, o que não combinou com o clima do primeiro filme, que tinha um vilão muito pesado ali, que era o Coringa. Isso acaba sendo um fardo pro Batman, se a gente for analisar, né? Todo filme seguinte, pós usar o Coringa, acaba sendo um filme que atrai menos o público. Batman, O Retorno traz como destaque a Mulher-Gato da Michelle Pfeiffer, que hoje é unanimidade, que é a melhor Mulher-Gato do cinema, justamente por conta dela ter todos os elementos ali da Mulher-Gato. Ela tem esse lado sensual dela, a coisa de não saber se ela vai pro bem ou mal, os motivos que fazem ela ir pro mal são motivos muito justos também. E, enfim, a saga Batman tava boa aí, não era os filmes mais perfeitos da história do cinema, mas eram filmes legais. Até que em 1995, o Tim Burton sai fora da direção, o Joel Schumacher assume e lança Batman Eternamente. Aliás, o Tim Burton tava na produção desse filme e ele odeia o nome pra começar. E o Joel Schumacher realmente ele vai fazer um Batman muito cômico, que segundo ele era pra fazer uma homenagem aos filmes do Adam West. Mas que assim, gente, de homenagem não tem nada. Eu acho que isso aqui é quase o mais perto que a gente chega de desrespeito ao Batman. O desrespeito mesmo vai acontecer no filme seguinte. Outro argumento também é que um filme que o vilão é o Charada não poderia ser um filme sério. E olha, olhando em 2022, realmente essa é a piada mais engraçada daquela época, porque a gente viu que não é verdade. Chega então Batman e Robin, o pior filme já feito do personagem e que pra mim sim é um desrespeito com a trajetória do Batman no cinema, porque é um filme que é só piada escrachada e que não funciona. Todo o intuito do filme é girar em torno
do vilão do Senhor Frio, que era interpretado pelo grande ator Arnold Schwarzenegger, esperando que saísse ali alguma frase de efeito dele e tal, mas o que acontece é que o filme é só ridículo. Eu sei que tem gente que defende esse filme, mas provavelmente quem defende é com certeza pelo lado emotivo da coisa, de ter assistido o filme talvez na infância, algo assim. Eu não tenho esse apego, eu tava muito longe de ter nascido quando esse filme lançou, fui assistir muito tempo depois, e então eu acho uma merda. E tem a clássica história do George Clooney, né, uma teoria da conspiração aí, que quando alguém encontrava o George Clooney na rua e dizia que tinha ido aos cinemas assistir esse filme, ele pegava, abria sua carteira, devolvia o valor do ingresso pra pessoa e pedia desculpas. A franquia Batman chega muito perto de acabar. A gente podia nunca mais ter tido um filme do Batman nos cinemas. O Joel Schumacher até pede pra voltar a dirigir um filme, esse maluco. E aí, logicamente, a Warner recusa a bilheteria, tinha ido muito mal e é sempre isso que manda. Mas em 2005... tá surgindo um diretor aí e que vai pegar pra dirigir o filme do Batman. E olha, esse diretor ele é conhecido assim por ser presunçoso, mas aqui eu acho que ele foi muito inteligente. A gente tá falando de Christopher Nolan em Batman Begins, o filme que seria um filme de origem do Batman como a gente nunca teve no cinema e que pra mim funciona incrivelmente bem. O que a galera queria em um filme do Batman em 2005? Queríamos o Homem-Morcego descendo a porrada em todo mundo. Então o Nolan dá isso pra galera, o filme se sai muito bem nas cenas de ação, essa coisa do vilão querer destruir a cidade, eu acho que tava precisando disso na época pra franquia ganhar força. Eu fico feliz e triste em ver uma coisa, um elemento aqui do filme do Christopher Nolan, que é como ele cria vários elementos pra uma cidade de Gotham que podia ter sido muito mais explorada pela dona Warner, mas acabou não rolando, né? Porque ele apresenta muitos personagens aqui nesse filme, apresenta vários cenários clássicos aí de quem conhece o Batman já é familiar, mas aí, enfim, nos outros filmes não acabou aproveitando, a Warner podia ter pensado em outros projetos, mas também a gente tá falando de 15 anos atrás, né? É meio injusto a gente comparar com os dias de hoje, que lança 200 séries de super-herói o tempo todo, né? E eu sei que você tá esperando esse momento, eu também, porque em 2008 surge Batman, o Cavaleiro das Trevas, filme, de novo, dirigido pelo Christopher Nolan, e que tem como vilão o Coringa do Heath Ledger. Eu considero essa atuação do Heath Ledger a maior atuação masculina da história do cinema, considero a maior atuação no geral, realmente ele se doa pro papel, mas tem uma coisinha que eu preciso desmentir. Muita gente acha que o Heath Ledger improvisava as suas cenas, que ele nunca nem leu o roteiro, e que ele chegava no set e brigava com todo mundo, fazia bullying com os atores, mas gente, isso é mentira, não tem nada que esteja no filme que não esteja minimamente colocado no roteiro do Christopher Nolan. Inclusive aquela cena do hospital, né, que o botão não aperta de primeira e demora uns segundos, isso também estava totalmente calculado. Batman, o Cavaleiro das Trevas é um filme extremamente cruel e que sai muito bem ao explorar ao máximo esse vilão, mas o Batman não fica muito atrás. Inclusive eu acho que o Coringa ele funciona também por conta do Batman nesse filme ser tão imponente. Também vale ressaltar que o Cavaleiro das Trevas revolucionou o Oscar, né? Porque esse filme, ele faz um sucesso imenso com crítica, com público. A Warner começa a fazer campanha para esse filme chegar no Oscar. E aí, naquele ano, meio que 4 filmes já estavam garantidos e tinha uma 5ª vaga disponível na categoria de melhor filme. E Batman, Cavaleiro das Trevas, não conseguiu. Ficou de fora dessa categoria. Acabou sendo indicado a outras, né? O Heath Ledger vence o Oscar de melhor ator, mas essa coisa de não ter sido indicado para melhor filme pegou muito mal na época e fez o Oscar mudar as regras e começar a indicar 10 filmes na categoria de melhor filme para que não acontecesse esse tipo de injustiça. Como já diria o universo, se o corpo inteiro fosse perfeito, não haveria cachorro quente. Em 2012, o Nolan lança o que pra mim é o pior filme do Batman da sua trilogia, que veio muito bem, e a gente tinha falado sobre o legado do Coringa. Isso acontece de novo. Esse filme não tem o Coringa, e esse é o maior problema dele. O Bane é um vilão extremamente genérico e me incomoda muito na trilogia toda, como todos os vilões querem destruir Gotham City a qualquer custo, parece que falta uma criatividade aí. O filme tenta construir um plot twist em relação a uma personagem, mas que pra mim também não tem força o suficiente pra impactar emocionalmente, mas eu gosto muito do final, acho que acaba muito bem, e eu fico muito feliz que esse filme não teve mais sequências. Foi uma trilogia perfeita, uma das poucas do cinema. Ó, eu posso contar nos dedos, Poderoso Chefão, De Volta pro Futuro,
Senhor dos Anéis e só. Toy Story teve mais. Rei Leão, os outros são uma bosta. Em 2016 a gente teve então Batman vs Superman, que era pra ser ali uma resposta da DC à Guerra Civil que a Marvel ia lançar, que é um embate entre o Capitão América e o Homem de Ferro, só que ficou tudo extremamente forçado. Eu não consigo nem considerar esse um filme do Batman, porque pra mim, na minha opinião como fã do personagem, um filme do Batman que se encarrega de colocar o nome e o peso de outro personagem pra poder fazer bilheteria, pra poder chamar atenção, não é um filme digno do Batman. O Superman teve o seu filme, e aí o Batman, pra ter um filme, precisava chamar o Superman pra duelar com ele? Eu acho que não. Mas desabafos e estresses à parte, a gente chega então em 2022 com The Batman, que no Brasil recebe o nome só de Batman, mas que deveria ter recebido o nome de O Batman, vai. Na minha opinião, esse é o melhor filme do Batman, e não o melhor filme. Acho que o Cavaleiro das Trevas é imbatível nesse sentido, tanto que o IMDb considera um dos 100 melhores filmes da história, mas eu acho que esse filme, ele reúne um pouquinho de tudo de melhor que a gente tem do Batman. Uma Gotham City corrupta, desonesta, na escuridão e que dá medo na gente assistindo. Um Batman que se mistura entre o Bruce, entre o Batman. Qual o objetivo do personagem? O questionamento da sua existência é uma coisa que nunca havia sido trabalhada no cinema. E o vilão é aterrorizante na medida certa, ao mesmo tempo que ele é realista. Se for pra eu falar de um ponto negativo de The Batman, eu diria que é a relação entre a Mulher-Gato e o Batman. Eu adoro a Mulher-Gato nesse filme, adoro o Batman, eu acho só que os dois não têm química e eu acho que já desde a sua origem essa relação dos dois é meio batida. Inclusive eu achava que a Mulher-Gato namorava a moça que aparece no filme lá, que era colega de quarto dela. Fiquei bem triste que não eram namoradas. Eu me empolguei tanto falando do Batman que eu esqueci de pedir pra você se inscrever nesse canal. Gente, esse canal tá começando, esse deve ser o 5º vídeo do canal. Então é muito importante o seu apoio pra eu continuar produzindo esses vídeos pra vocês. Eu esqueci de falar antes, então agora não vai me dar esse bola fora, vai, por favor, se inscreve. Por hoje é isso, eu te vejo no próximo vídeo, muito obrigado pela atenção.